aonde está a partícula que o campo descreve. Se vocês observarem bem, naquela função de Green, o polo é aonde? O polo é K2 igual a zero. Kb igual a zero. O polo está aqui. Isso aqui é Kb. Eu chamo de K2. Que é o K0 ao quadrado, né? Isso é o K2. Quando isso aqui for zero, eu estou no polo. Mas quando isso aqui é zero, significa que, na verdade, na minha equação de campo, eu tenho isso. Se eu olhar na equação de campo, o que é o polo do propagador, na equação de campo, se a equação de campo é isso aqui, D'Alembertiano, do campo φ, igual a fonte. Então, isso aqui é K2, transformada de Fourier do campo, igual a transformada de Fourier da fonte. Então, K2 igual a zero, né, significa que, tem essa equação aqui. K2 igual, vamos ver, tem a equação homogênea. Então, K2 é igual a zero, significa que esse zero aqui, ele, na hora que eu tirei a função de Green, foi justamente quando eu inverti isso aqui, eu peguei 1 sobre K2, o que é polo na função de Green é o zero do operador. O operador é K2, então quando o polo, o K2 é zero no polo, o K2 é um zero, a transformada de Fourier do operador. Então, mas o que é K2 igual a zero? Nós já vimos, é K0 igual a K, ou seja, H cortado ômega, energia igual a PC. Lembra que a gente fez essa associação lá no curso da eletromagnetismo? K2 igual a zero significa K0 K0 igual ao módulo de K. K0 é ômega sobre C, módulo de K. Ou seja, ômega igual a KC. Multiplica aqui por H cortado, multiplica aqui por H cortado, é igual a PC. Então, na representação de partícula, isso aqui é uma partícula de massa de repouso nulo. Então, o polo do propagador, ele está no fundo me descrevendo, quando o propagador zerou, quando eu pinçar o polo do propagador, na verdade eu estou pinçando essa energia aqui, essa relação aqui. Que é o quê? Que é a relação entre energia e momento com uma partícula de massa de repouso nulo. Então, o polo do propagador, ele representa a partícula física que aquele campo está descrevendo. Mas isso relacionado à ausência de fonte? É, porque o campo tem que estar livre. Falando da partícula livre, não estou falando da partícula de interação. Isso que eu tirei a fonte, para poder falar da partícula livre. O campo livre descreve a partícula livre. Então, nós vamos ver daqui para frente que sempre que, por exemplo, eu só estou chamando a atenção de vocês para vocês pensarem, sempre que num propagador aparecer um polo, não fiquem com medo. O polo é o infinito, matemático, mas fisicamente ele está representando uma partícula física. E aquela prescrição do mais IEPS, menos IEPS do IEPS, é para a gente evitar o polo. A gente, sabe, nem lá no Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você engana o Word fazendo alguma coisa, aqui a gente vai enganar o polo. A gente engana a singularidade jogando aquele epsilon. Ou seja, nesse momento eu estou fazendo física, né? Eu estou botando meu dedão dentro de uma matemática para ter a interpretação física que eu quero. Então, se eu botar o meu dedão com o y K0, eu ganho a função de Green avançada. Se eu botar o menos y K0, eu ganho a função de Green retardada. Se eu botar o y, eu ganho o propagador da teoria quântica de campos. Então, eu tenho liberdade dentro da função de Green para criar prescrições, para transformar uma coisa que é infinita numa coisa que é finita. Eu estou tirando física a partir do infinito. Estou entendendo o processo? Eu estou trabalhando com distribuições. Essa aqui é a ideia de tirar. Distribuição é uma coisa que é infinita, mas você pode garimpar alguma coisinha que presta nesse bichão aí, né? Tá bom? Então, essa é essa mensagem que eu vou estar transmitindo para vocês na nossa discussão dos propagadores. Então, vamos dizer assim, a apresentação é essa. Eu agora vou deixar algumas tarefinhas para vocês calcularem funções de Green. São 5 para dá para fazer 3 tarefas. Então, a ideia da função de Green... Uma forma, vamos dizer que essa aqui de X, né? Essa aqui? Essa aqui dá a ideia do propagador. Essa é uma forma, vamos dizer, fundamental daquela... Eu acho que a diferença da física de Newton para de Maxwell, justamente que você de Maxwell, você entra com carga no campo. Um negócio assim que não faz sentido para Newton, né?
E aquela fórmula ali expressa claramente a relação entre carga e campo. Porque para Newton tudo é não causal. Newton ele pensa na instantaneidade, né? Tudo é ação e reação, tudo imediato. Mas eu digo assim, Você perde essa noção de propagação, né? é de material. O Newton ele é macarrão, né? Assim, É o dono da casa da moeda, né? Ele gostava de coisa material, né? E a coisa de campo é justamente uma natureza de material que aparece. Então, ali você nota, vamos dizer, qualquer fonte que seja uma carga, uma massa, vai gerar um campo. Então, o espaço é cheio de campo. Isso. É uma coisa difícil de a gente compreender isso, e aceitando o espaço é cheio de campo. Certo. Assim, lá no seminário, por exemplo, posso falar? Pode falar. Dá uma dica para ele que você ouviu de bom lá. Ele estava falando sobre Quem? o Kolbe, sobre Dark Matter, Dark Energy. E daí esses caras assim, no fundo, são sinceros. Eles não tem nada que assegure, né? Que seja nada, tudo é opinião, né? E daí ele estava defendendo muito a tese que o Lambda lá da a constante cosmológica. Que é a fonte de energia escura, né? Ele vai por essa linha? A linha mais ou menos, a linha talvez oficial que tem que falar. Ele é muito limpo também, sabe? Bom, mas eu estou querendo falar isso. E daí, essa coisa que eu estou fazendo, se o espaço tudo é preenchido por campo, que é tudo preenchido por campo, até qual é a importância? A não linearidade dos campos não poderia fazer um papel melhor do que essa cosmológica. Mas eu digo, o que é interessante é que para a gente é difícil entender que tudo é um espaço preenchido. Nos dedos gregos, a gente quer saber do que é preenchido o espaço. Os gregos preenchiam o DDR, certo? E a gente agora preenche de campo. E aquela formulazinha mostra bem, eu tenho uma carga aqui, uma massa, qualquer coisa que eu tiver, vai dar um campo. Ela vai gerar, aquela fonte vai gerar um campo. Então, quer dizer, aquela materialidade de Newton, ela é transformada logo num campo. E a gente daí começa a trabalhar com um campo. Essa discussão é uma discussão que transcende também a física. Né? Eu acho que essa discussão está na sociologia, né? O Marx, né? A dialética do material é isso que é a ideia que modifica. O que você tem duas coisas? Você tem o concreto, você tem as ações, você tem as ideias. As ideias saem das ações ou você produz ações a partir das ideias, né? Quer dizer, essa discussão, Marx coloca de um jeito, Hegel coloca de outro. Tem gente que diz que não, tudo sai das ações, das ideias. As ideias, elas geram inclusive as ações. Tem gente que diz, não, para o Marx não, Marx é materialista, né? É ação. Estou aprendendo isso com meu filho e estou tentando colocar isso na física, para a gente ver os paralelos, mas eu estou pegando aí na carona na tua colocação, que é justamente isso. Será que eu preciso de carga, matéria, para gerar radiação e energia? Ou, quem sabe, eu posso até mesmo, a partir da pura energia, gerar matéria? Né? O que vem primeiro? É a energia, eu preciso do elétron para gerar a onda eletromagnética, ou eu poderia estar numa situação em que eu tenho onda eletromagnética gerando a própria matéria? E aí tem importância da não linearidade. A não linearidade. Só para dar um exemplo, que essas discussões são boas e muitas vezes a gente não amadurece, demora anos. Eu me lembro uma vez na cafeteria lá em Criança, você estava por lá. E o diretor lá da escola do doutorado chamava Mate. O professor Marx aí. Meu Mate era difícil assim, bom. Daí o Mate estava defendendo a noção de bolinha. Bolinha, você se lembra? Que, uma coisa de bolinha, vem para como fosse uma bolinha. E a turma deu, bom, mas tem a noção de. Assim, o pessoal estava dando risada dele. E o Mate é um cara que viveu física há anos, né? Mas acaba você sendo newtoniano. Sim. A força para você ser newtoniano é muito grande. Você lembra dessa discussão? Lembro. Sim? Eu não sei se essa pergunta também tem nada a ver com nada.
porque eu nem sei direito o que é topologia, mas assim, sempre que a gente está falando aqui... Falando de topologia? Sempre que a gente está falando aqui, eu tenho uma métrica, né? Eu tenho uma geometria e tal. Eu teria por exemplo, eu tenho um propagador que é desse ponto a esse do espaço. Eu teria um análogo para uma teoria, digamos assim, de campo topológico? Tem. Você pode tirar uma função de Green para uma teoria de campo topológico. Agora a questão é, nessa teoria de campo topológica, né, esse propagador, ele está realmente propagando. A questão é, ele está propagando o quê? Será que ele propaga uma partícula? Quando uma teoria ela é topológica, né, o que significa uma teoria topológica? Ela não está conectada com a métrica do teu espaço. Então, o que significa uma interpretação de partícula dentro de uma teoria topológica? Então, mas uma partícula não deveria existir. Tudo bem, sem massa não há espaço na geometria e vice-versa. A massa está ligada à geometria, pelo menos isso que você quer chegar onde? O que você quer falar? Porque para mim, eu queria realmente saber se tem esse análogo. Tem. Numa teoria de campo topológico, o que é uma teoria? Quando você vai falar uma teoria de campo topológica, você pode não estar propagando nada. Geralmente, uma teoria de campo topológica, ela não está. Se ela é topológica, pode ser tipo instantânea. Ela não está propagando nada. Ela está medindo apenas, ela está dando apenas uma noção do que acontece nas fronteiras do teu espaço. Nas fronteiras do meu espaço. Que espaço é esse? Que fronteiras são essas? Bom, o espaço pode ser espaço-tempo que você quiser trabalhando. Pode ser uma esfera, pode ser um espaço compacto. Pode não ser o espaço-tempo, pode ser, por exemplo, um espaço de Hilbert? Não. Tem que ser um espaço real. Tem que ser um espaço-tempo. Teria algum tipo de compacto ou não tipo de espaço-tempo. Eu vou deixar um exercício, já que você me fez essa pergunta, eu vou deixar um exercício para vocês, vocês já podem fazer hoje sobre isso. Já que essa pergunta foi inspiradora nesse sentido. Então, esse aqui é o exercício simples. Esse aqui é o exercício de cálculo 1, que é calcular o operador de Green para a função de uma variável apenas. Então, é dizer D2 dx2 mais alfa 2 atuando no g de x menos y é a função delta de x menos y. D4 dx4 atuando em g de x menos y é delta de x, tudo unidimensional. Então, isso aqui são duas funções de Green unidimensionais. Tá? Só esse exercício. Tá? Então, isso significa, né, claro, se eu tiver uma equação, a pergunta é qual é, se eu tiver um campo, né, que satisfaz a essa equação, D2 dx2 mais alfa 2 atuando, certo, π de x igual a 1 j de x, quando eu resolver o problema dessa função de Green, significa que eu sei que é meu φ de x. Meu φ de x vai ser integral em x' da função de Green g de x menos x' atuando em j de x. Então, se eu souber quem é, então eu vou fazer a seguinte pergunta. Suponhamos que essa corrente aqui, eu vou ter esse problema unidimensional, tem esse j, tem esse problema. Vocês vão calcular essa função de Green aqui. Vocês sabem quem é essa função de Green. Aí eu digo, a fonte que está gerando esse campo, ela tem a seguinte estrutura. J de x, ela é, esse aqui é um problema unidimensional. Ela é 0 para x menor do que 0. Ela é uma densidade constante, vamos dizer, ela vale J0 para 0 menor do que x menor do que A. Ela vale 0 para x maior do que A. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu tenho uma distribuição de corrente, seja isso aqui está a origem, então eu tenho uma distribuição que vai até o ponto A, uma distribuição constante, homogênea. Então, eu tenho uma distribuição de matéria aqui ela é 0 e aqui ela é 0. Então, a pergunta é, eu quero calcular o campo em todo o espaço. Então, se eu souber quem é J de x, eu quero saber quem é o campo φ para x menor do que 0, para x menor que 0 e A e para x maior do que A. Então, eu quero saber quem é φ de x. Para todo x. Então, vocês calculando a função de Green, tendo a função de Green, vocês colocam a função de Green dentro da integral do J. Mas aí você sabe quem é a função J. Então, eu tenho essa distribuição de matéria. Assim, é uma distribuição constante. Então, eu posso querer saber. Então, se eu estou aqui, essa distribuição de matéria aqui vai gerar um campo. Aqui dentro, quem é o campo? E aqui fora, quem é o campo. Certo? Essa função de Green aqui, se vocês quiserem, vocês podem, esse J aqui, se vocês quiserem, pode escrever em função de uma coisa mais compacta, em termos da função de Heaviside.
Vamos pensar. Ela é 0 para x menor do que 0. Então, ela tem que ter θ de x. Então, ela deveria ser algo desse tipo. Isso aqui é um J0, θ de x, θ de x menos A. Já menos x. Porque olha só, isso aqui, se o x for menor do que 0, esse θ vale 0. Então, essa função fica 0. Se o x for menor do que A, o x for positivo, porém menor do que A, isso é positivo. E se o x é menor do que A, isso é positivo. Então, isso tudo vale 1. Então, isso vale J0. E para x maior do que A, isso aqui é 1. Mas isso aqui é 0. Então, 0. Então, essa informação, essa piecewise function aqui, que é definida por pedaços, eu posso colocar ela de uma forma única, simplesmente colocando essas duas funções tenda. Tá? Mas eu estou descrevendo para vocês essa distribuição. É como se eu tivesse um espaço unidimensional e a minha distribuição de carga estivesse aqui. Eu tenho uma distribuição uniforme de carga aqui. Só para não ser assim, bonzinho demais, então não bota uma distribuição uniforme, não. Bota uma distribuição que depende de x, um J0 de x. Uma distribuição que é linearmente crescente. À medida que eu vou crescendo a distribuição de mais carga, né? Quer dizer, uma coisa que está crescendo, a densidade, tem pouca carga, tem pouca, que é 0, vai crescendo aí, vai ficando cada vez mais carga. Então é uma distribuição ilomogênea de carga, calcula o campo em todo o espaço a partir daí. Você sabe a função de Green, sabe quem é J, é o problema não quero. Aí realmente é um problema de cálculo 1. Só não é um problema de cálculo 1, cara fazer isso aqui que é menos. Mas aí vocês sabem fazer, vocês já têm tecnologia para fazer isso. Então, a primeira tarefa é essa, calcular essas funções de Green. Tarefa número 2. Vai ser mostrar que a função de Green, se eu tiver no espaço-tempo de duas dimensões espaciais, mas no seguinte, para d igual a 3, a função de Green do Laplaciano é isso aqui, Laplaciano atuando em menos 1 sobre 4π. Eu não mostrei algum, porque vocês já podem ter visto isso na graduação, em curso de métodos, né? Isso aqui dá o delta de x menos x. Então isso aqui é a função de Green do Laplaciano, em 3 dimensões. Isso aqui eu já dei várias vezes para vocês. Vocês podem mostrar, ou a gente pode calcular no curso direto. Pode até calcular na aula de amanhã, se for o caso. Agora eu quero que vocês façam esse problema para 2 dimensões. Eu quero que se vocês tiverem 2 dimensões, o Laplaciano é d2 dx2 mais d2 dy2. Então eu quero que vocês mostrem, eu quero que vocês mostrem. Então, calcular. Chegar à função de Green do Laplaciano 2, d igual a 2. Vocês vão mostrar o seguinte, que é o Laplaciano, aí eu não sei se é 1 sobre 2π ou menos 1 sobre 2π, 1 sobre 2π, logaritmo de modo de x menos x' é igual a delta 2 Então, em 2 dimensões espaciais, a função de Green do Laplaciano é um logaritmo. Então, isso diz o seguinte, qual é a interpretação da função de Green? A função de Green é o potencial gerado por uma carga multiforme. Então, isso significa que se no plano eu botar uma carga no ponto x', ou botar uma carga na origem, o potencial de uma carga na origem, ele não cai como 1 sobre x, ele se comporta logaritmicamente. Está escrito aqui, é a interpretação da função de Green. Nós vimos que a função de Green, ela representa sempre o potencial de uma carga multiforme em um certo ponto, nesse caso o ponto x'. Certo? Ou se for a origem, dá um log de x, tá? Então, esse cálculo que eu gostaria que vocês fizessem. Quer dizer, mostrassem, né? Não é só verificar que isso é isso. Quer dizer, obtenham, façam esse exercício. Nabla 2, atuando em g de x menos x' em 2 dimensões. Isso aqui dá o delta 2. X menos x'. Então, calcular a função de Green do Laplaciano em 2 dimensões. Essa é a tarefa número 2. E a tarefa número 3 é a seguinte, tá?
tenho um campo φ e tenho um campo aqui. Ambos escalares. Dois campos escalares. E aí, eu vou dizer para vocês que eu tenho as seguintes equações. Da Lambertiano de φ mais si da Lambertiano ao quadrado de φ mais alfa. Então isso aqui é associado a uma corrente de choque. Eu tenho a seguinte equação. Então, o que eu quero que vocês façam aí é tirem as funções de Green, chegar às funções de Green. Mas no fundo, o que eu quero que você chegue é o seguinte: é chegar a essa expressão aqui, escrever, dada dadas as fontes J e K, dadas as fontes J diferente de zero e K igual a zero, chegar às expressões para os campos bom, faz aí esse exercício que vocês fazem aí. Vou colocar aí. Então, a gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser, na semana que vem. E aí a gente vai trabalhar agora, começar a chegar, vou trabalhar com vocês mais a função de Green de caso quântico. A função de Green causal é para a gente poder falar dos propagadores. Vamos começar a trabalhar com os propagadores. Vamos começar com o propagador do campo de Higgs.
depois o propagador de foco, tá bom? Depois eu vou marcar com vocês uma aula especial para esse curso aqui, porque teve uma semana aí, quando eu fui a Goiânia, né? Que foi no dia 13 de abril, eu não dei aula para vocês. Então essa aula do dia 13 eu tenho que repor no sábado. Bom, mas eu aviso com antecedência, tá?